Olá, tudo bem? Aqui é o psicólogo Newton Trento, da Conexão Horus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso nono vídeo sobre a série Educação que Liberta. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a escola, relacionando a educação na escola com aquele filme Matrix, de 99, onde o personagem principal ele começa a entender que ele é fruto de um produto muito maior do que ele possa imaginar. E ele está preso dentro de um sistema. E o que a escola tem a ver com esse sistema? A escola, será que também está preso dentro de um sistema? Se você ainda não se inscreveu no canal, peço por gentileza que se inscreva. Se você está chegando agora, assista os vídeos anteriores. Essa série é sobre pais, filhos, alunos, forma de comunicação, que a gente encontre uma forma mais eficaz de comunicação. E claro que para ter uma comunicação eficaz com os nossos filhos, passamos pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento. Fiz algumas anotações, vou estar acompanhando e nós vamos batendo um papo aqui. Gratidão imensa por já estar fazendo parte deste vídeo, de estar contribuindo, assistindo. É um prazer imenso poder falar com você. Você já parou para pensar se a escola realmente ensina as crianças a pensar ou apenas codifica a obedecer? Codifica, acaba condicionando a obedecer? Eu trabalho como psicólogo escolar, já fui professor de ensino médio no estado e durante as conversas com os colegas de trabalho, com os professores, com gestores, muitas vezes no piloto automático, o professor fala: esse aluno não obedece. Mas será que o aluno está na escola para obedecer? Qual que é a diferença entre obedecer e o respeitar? Nós já falamos sobre isso. Respeitar é muito melhor do que obedecer. Obedecer eu obedeço porque vem uma ordem de cima, eu sou obrigado. Mas não vejo o sentido em estar obedecendo. Agora, quando eu respeito pela pessoa que está na minha frente conversando, pela pessoa que está contribuindo, que está passando algo importante para a minha vida, ou não, ou pelo simples fato de ser uma pessoa, já vale o respeito. Claro que esse trabalho é dos pais. O professor é um trabalho para estar auxiliando em algumas questões, principalmente pedagógicas. Então essa educação do respeito já vem de casa. Mas muitos professores também estão presos dentro desse sistema. Também aprenderam dentro de um sistema. Nós, como alunos, não somente como professores, e aí eu vou desde o jardim da infância até a universidade, até uma pós-graduação, nós somos condicionados a pensar muito pouco. Qualquer aluno que vem com pensamento crítico, muitas vezes é barrado pelo professor, é barrado pelo próprio sistema. Muitas vezes o professor acha que o aluno está desafiando ele, e aí que é um aluno chato. Claro, você vai fazer uma questão para o professor, uma questão crítica, não é criticar as crenças do professor, não é isso. Mas é ter esse pensamento crítico sobre... Eu, muitas vezes, na faculdade, fui barrado. Se fosse só na faculdade, estava bom. Eu lembro que um tempo atrás eu fui fazer um curso bíblico e era um pastor e admirava muito ele também. Porém, mas quando eu questionava algumas coisas, ele achava que eu estava questionando ele, não é ele a pessoa, era o que ele estava falando ali. Eu falei, né, era um questionamento crítico, eu gostaria de entender. Já que é um estudo bíblico, achei que eu poderia fazer perguntas, não ficar lá igual uma vaquinha de presépio dizendo amém para tudo que ele falava, né? Acabou que eu acabei afastando dessa igreja e assim, a culpa é dele? Não. É o método que ele aprendeu a ensinar. Ele também está dentro e preso dentro de um sistema que condiciona, que mantém você com cabrestos, com aquele negócio tampando o olho, sabe, puxando a boca, preso, amarrado. Quanto menos você pensar, melhor. É muito mais fácil você governar
um local onde as pessoas não pensam, fala amém para tudo, diz, concorda com tudo, mesmo que lá no íntimo ela sabe que ela está sendo enganada, que ela está sendo explorada, que está sendo passada para trás. Mas para um sistema maior é muito mais fácil condicionar as pessoas a ficarem ali na linha do trem, seguindo sempre aquele mesmo caminho, sem nunca desviar, sem nunca questionar. É muito mais fácil controlar um povo que não pensa novamente, que não é que não pensa, que não tem argumento crítico para ir além num diálogo, né? Não é uma discussão de briga, é uma discussão sobre aquele assunto né? Dois ou mais ali falando, pessoas falando, discutindo, pensando. Tem um pensador, novamente, esqueci o nome dele, mas que ele diz um lugar onde se pensa pouco, é um lugar onde as pessoas pensam iguais, é um lugar onde se pensa muito pouco. E dentro de escola, a gente vê isso muitas vezes, né? Você como professor, você como pai, que foi aluno um dia. Então vamos estar esmiuçando isso nesse vídeo hoje, ok? Vamos ver aqui o que eu escrevi. Hoje vamos falar sobre como o sistema de ensino tradicional mantém adolescentes presos, crianças, adolescentes e adultos, quando a pessoa já está na faculdade, presos em uma espécie de matrix. Um modelo que molda suas mentes para seguir padrões, mas não para questionar, criar e evoluir. Eu anotei aqui e gostaria de convidar você a uma reflexão. Pensa na sala de aula quando você estudava. Pensa na sala de aula quando seus pais estudavam. Mentaliza como que é. Muitas vezes você está estudando na mesma escola que seus pais estudaram. Pergunta para ele se mudou muita coisa. Pergunta para sua mãe se mudou muita coisa. Pensa numa escola 100 anos atrás para atualmente. Mudou muita coisa? Diria que pouco. Diferente, por exemplo, se for num consultório de um dentista, o quanto evoluiu e como que era há 100 anos atrás. Hoje nós temos lousa digital, em algumas unidades que eu já passei, tem a lousa digital, tem recursos, tem um computador que você pode estar utilizando. Mas do fundo do coração eu já vi professor chegar na sala de aula e espetar o pendrive, ou então abaixar algum aplicativo, olha, copia aí. E aí gera um arrombo, uma distância, um abismo entre ele e o aluno, que o aluno olha e fala, não, ele copia aí, enquanto eu muitas vezes estava no celular. Então cria-se uma distância gigantesca daquela proximidade com o aluno. Também já vi outros professores que colocavam, por ter o recurso da lousa digital, em vez de estar escrevendo lá com pincel atômico, com giz, enfim, ele ia digitando. Era uma forma dele se aproximar um pouco mais do aluno e não criar tanto essa distância. Mas com tantos recursos que tem hoje, de você explorar um vídeo, de você discutir, de você trazer para a realidade, muitos professores ainda continuam naquele mesmo esquema, e a culpa do professor não é. Ele aprendeu assim também. Tá? Eu sei que esse vídeo é um vídeo polêmico, vai causar, o pessoal vai falar, vai questionar, e tudo bem. Aqui é só mais um ponto de vista de tantos outros que tem. Estou compartilhando um pouco o que eu vejo. Tá? E eu vou chegar aí, que muitas vezes isso é culpa do professor. Não, não é, já estou adiantando aqui. É culpa de um sistema maior, que muitas vezes o professor aprendeu e replica, ele só replica. Aí que está o grande desafio nosso. A universidade já não forma, teve épocas que sim, hoje talvez nem tantas, e não são todas, mas a pessoa que entra para fazer uma faculdade, ela está entrando porque é uma missão maior de vida dela, porque ela se conecta com aquele trabalho, porque ela se conecta com aquele ensino, porque ela descobriu que ali é um momento, algo que diz do seu íntimo, de um valor muito profundo dentro dela, ou ela entra para a faculdade só para ter um emprego. Porque é isso que ensina na escola. Aqui, se você obedecer, olha, não é respeitar, é obedecer as regras e for
né, cabresto, fazendo tudo assim na sua vida, lá na frente você vai ter a chance do emprego melhor. Lá na frente você vai fazer a faculdade. Tá 100% errado? Não, não tá. Mas qual que é o ponto assim chave daí? É para você conseguir um emprego melhor. Cadê o empreendedorismo dessa criança? Cadê a criatividade? Eu me formei em psicologia. Ninguém me ensinou como ganhar dinheiro com psicologia. Na faculdade, em lugar nenhum. Na internet está assim, ó, de gente explorando. Vem aqui que eu te ensino a como encher sua agenda de cliente. É só você me pagar 1.500 por mês que eu te ensino isso. Mas é esse tipo de profissional que eu quero atrair para a minha vida? Também não é. Mas por que não ensina desde pequena a criança a lidar com as suas emoções? Por que não ensinam na escola, desde pequeno, o empreendedorismo? Ah, é todas as escolas? Claro que não. Eu já vi unidades e vivencio unidades que ensinam empreendedorismo desde pequeno para o aluno, para essa criança. Só que será que é incentivado? O profissional que está ali ensinando sobre empreendedorismo, ele é um profissional que se formou naquela área porque ele tem prazer em ensinar aquilo? Ou ele se formou nessa área só porque ele precisava de dinheiro? Será que o enfermeiro que te atende no hospital foi opção de vida dele escolher aquilo? Ou será que na cidade onde ele mora, muitas vezes cidades menores, não tem outras opções? Ou é ser professor, ou é ser enfermeiro. Porque isso não falta aqui na cidade. Empresas muitas vezes estão escassas, né? Aí que está a questão. Você agora, professor, faz aí uma análise crítica, você com você mesmo. Você vai trabalhar só por causa que está precisando do dinheiro? Ou tem algo mais que te motiva, que te levanta da cama cedo? O sorriso, o prazer de ver aquelas crianças, o prazer de uma criança estar aprendendo algo. O que te motiva? Entende? Volta aí para o nosso autoconhecimento. O nosso autoconhecimento é a base da minha vida, de quem eu sou. O que eu estou fazendo nesse planeta? Será que eu vim aqui só para comer, defecar, ter relações sexuais? Ou eu vim para algo mais? Tá? Reflita, pensa com carinho. É um vídeo provocador, eu sei. Mas é para essa questão mesmo. O que eu, como professor, como psicólogo, como enfermeiro, como médico, como padeiro, como qualquer uma das profissões, eu faço só pelo dinheiro ou tem algo a mais? E não vamos ser hipócritas, né? Nós precisamos sim do dinheiro nesse momento. Mas será que é o único jeito que eu tenho de ganhar de dinheiro? E será que é o único jeito de ensinar as crianças assim? Você tem que fazer isso, isso, isso para você lá na frente ter um emprego melhor? Ou eu posso ensinar outras coisas além do que é passado ali na matéria, além do que está além da apostila? Você, professor, sabe que na escola muitas vezes você depara com aluno com valores completamente deturpados, com valores internos corrompidos desde pequeno. Ah, é porque a criança é ruim? Não, porque é o que ela está sendo ofertado para ela na sociedade, nos meios de convívio. E ali na escola, a gente acredita na escola porque ali é a chance, acho que a maior chance que nós temos de condicionar esses alunos como dentro de uma matrix, onde você encaixa eles num quadradinho, é o melhor lugar onde tem para você libertar esse aluno dessa matrix. Começando a ensinar diferente. Começando você a se questionar, cara, o que eu estou passando aqui? É isso mesmo? Isso é o real? Será que o que essa apostila está escrita aqui é isso que é importante para o aluno? Ou será que eu posso, além disso que está aqui, que claro, tem muita coisa importante, eu ainda adicionar mais coisas para ele? Eu dar a possibilidade desse aluno vislumbrar um mundo melhor, um mundo mais amplo, um mundo, você saindo daquela caixinha quadrada, pensa você dentro da sua sala de aula, é quadrado, é uma caixinha.
E dentro de uma unidade escolar, muitas vezes está cada um na sua caixinha. É quase como um mecanismo de sobrevivência dentro dessa caixinha. Eu vou ler aqui algumas coisas. Ó. O modelo educacional que conhecemos hoje foi criado na Revolução Industrial. O objetivo não era formar pensadores, mas sim trabalhadores obedientes que cumprissem ordens e seguissem regras. As escolas ainda seguem esse modelo, ensinando a crianças a se conformarem, a não questionarem e a buscarem apenas notas, sem desenvolver habilidades essenciais para a vida. Olha, se você concorda ou não, reflita, pensa com carinho e assim, sem ego, tá? Não é para concordar com nada que eu estou dizendo aqui. É só mais um ponto de vista. Mas essa criança está aprendendo a desenvolver essas habilidades emocionais, sociais, intelectuais para a vida, ou somente dentro desse sistema? No ensino médio que eu lecionei, conselho de classe, às vezes, terceiro ano do ensino médio, o aluno saindo para a universidade, e você ouvia de colegas de trabalho falar, esse aí foi o sistema que trouxe. E por que o professor falava, esse aí foi o sistema que trouxe? Porque ele foi sendo empurrado com a barriga, foi sendo levado no empurrão, no tranco e barranco. Se formou, terceiro ano, não sabe escrever. Malemar escrevia o nome direito. Parecia aluno de quarto, quinto ano. Dentro de uma sala de aula com o uso do celular, com o uso de um linguajar baixo, com músicas que nada agregam. Era um caos da aula. 60 alunos dentro de uma caixinha. Com o uso do celular. Entende? Assim, falta muita coisa além da educação pedagógica. Falta pessoa, e não é sentar e se comportar como uma vaca de presépio, quietinha ali na sala de aula. Mas esse contexto, qual que é o valor desse aluno? Qual que é o valor dessa família? Será que as escolas que nós estamos inseridos está trabalhando valores e sem moralidade, tá? Não é isso. Mas chama esse pai para perto, chama essa família para perto. O professor hoje em dia não tem nem tempo de pensar. Olha como essa Matrix, esse sistema, matou o professor. Como que você acaba com uma mente pensante? Enchendo ela de coisas. O professor tem HTPC que ele tem que fazer curso de autismo, aí ele tem que fazer curso de Libras, aí ele tem que fazer curso oferecido pelo Senac, aí ele tem que fazer curso oferecido pelo Sesc, aí ele tem que fazer mais não sei o que lá do estado de São Paulo, aí ele tem que fazer inúmeros cursos dentro dessas plataformas online. Não dá tempo do professor pensar. O sistema dominou. O sistema é inteligentíssimo, esse sistema não é de hoje, tá? Isso é criado há muitos anos atrás. Mas quando você acaba com a mente pensante, com a mente crítica, que é nesse momento é o professor ali na sala, é o agente de revolução, é o agente que vai fazer a diferença nesse mundo, quando ele está desperto, quando ele está ciente, quando ele está consciente do que ele está fazendo, quando ele ainda tem energias para lutar contra esse sistema. Você pegar a história lá do Woodstock, dos anos 60, 70, ali nos Estados Unidos, aquele movimento, o hippie e tal, foi um dos primeiros movimentos na história do planeta que o jovem da época falou que não queria ir para a guerra. Entende? Não é de hoje. É desde sempre. A pessoa cresce condicionada a já ir para um exército, lutar contra outra pessoa. Aquele ali foi o primeiro movimento que teve de falar não. Né? Paz e amor, vamos viver aqui em comunidade, vamos entender melhor essa galera. E tinha as bandas, né, na época, muita banda de rock ali, que tinha os seus líderes, que movimentavam esse público jovem.
né, que também eram jovens, mas que movimentavam estava na frente desse movimento. O que o próprio governo dos Estados Unidos fez? Injetou drogas dentro. 2, 3 anos depois, aquele roqueiro, aquele líder da banda que tinha uma cabeça pensante, foi pro saco, morreu, se suicidou, babaqueou, a droga corroeu o cérebro, acabou. 30 anos depois, hoje o hippie, que considerava hippie naquela época, que não é o verdadeiro, tá? E movimento hippie está lá nos Estados Unidos. Que no Brasil eles preferem ser chamados de outros nomes. Mas compra a sua roupa hoje na loja. Voltou dentro do próprio sistema. Voltou dentro do próprio capitalismo. Voltou. É só mais uma engrenagem de todo esse sistema enorme que o filme Matrix ou Matrix, como você preferir, destrincha isso de uma forma. Já indiquei esse filme para várias pessoas. Muitas pessoas falam assim, eu assisti e não entendi nada. Principalmente é um filme muito filosófico, muito bacana. Se você assistir a primeira vez, está tudo bem, assista a segunda, a terceira, vai abrindo a mente, mas vai com a mente aberta para ver o filme, entender, tá? E assim, esquece as cenas de ação, que é muito legal, mas não é disso que fala o filme. Isso não é a base. É quem é você. Né? Esse filme tem muito contexto, junto ali com Alice no País das Maravilhas, tem muitas questões. Alice no País das Maravilhas era escrito por um cara que usava o pseudonome. Na verdade, era um professor de matemática que, nesse livro, ele escreve praticamente sobre filosofia. Ela caindo no buraco, ela voltando para dentro dela, ela indo para o interior dela. É ler essas simbologias, é ler as questões dos contos de fada, o que tem além daquela história que é apresentada ali no começo. Então, assim, pais, professores, seja o agente que vai abrir o leque na mente dessas crianças, que hoje cada dia mais fechada no seu celular, cada dia muitas vezes mais fechada na tecnologia. É ruim? Não, o excesso disso que é. E assim, o excesso de besteira que tem nesses contextos. Converso com muitos adolescentes, converso com muitas crianças. 99% assiste influencers que não agregam nada na vida. Tá? Não vou citar nomes aqui, mas acompanhe um pouco, senta com o seu filho, com a sua filha, assiste o que ele está assistindo. Aquele influencer, a influencer influencia você a pensar o que ele quer. Eu tenho um menino de 9 anos, tento com ele direto para ver. Tem umas coisas que no começo é legal, daqui a pouco vira só ostentação. E aí não ensina a pessoa, a criança a ser, ensina a criança a ter. Entende? Eu não sou o que eu tenho. Muitas vezes, será que eu sou esse nome? Ou esse nome já é dentro de um condicionamento? Será que já é uma matrix que me dá um nome para eu achar que eu sou isso, aquilo? Eu não sou a minha profissão. Eu não sou o carro que eu tenho. Eu não sou o lugar onde eu moro. Eu sou muito além disso. Ter as coisas não quer dizer quem eu sou. Mas você sai pela rua e você vê observações e julgamento o tempo todo. Até hoje, muitas vezes, a pessoa é medida, avaliada pelo carro que ela anda, pela roupa que ela está vestindo, pelo sapato, tênis. Isso não é a pessoa. Isso é a máscara, é a carcaça. Isso é ilusão. No filme lá do Matrix é uma ilusão. O cara vive numa ilusão. Ele vive dentro de uma programação que foi criada para ele. E aí está o X da questão. Nós também estamos inseridos numa programação que foi criada e martelada na nossa cabeça desde pequeno. Com a intenção positiva dos meus professores que eu tive na infância, dos que eu tive na adolescência, dos que eu tive na faculdade, mas eles também estavam presos dentro de um sistema. E como que eu liberto desse sistema? Parando, observando, se conhecendo, analisando, criticando. Isso realmente é necessário eu ensinar para o meu aluno?
O que aqueles cálculos mirabolantes de matemática vai servir na vida dele? Se ele não partir para essa área, se não for um químico, se não for um físico, se não for, né? Enfim, prosseguindo aqui. A escola ainda funciona como uma linha de produção, moldando alunos para encaixá-los em padrões pré-definidos. E olha que mudou nessa última década. Daqui a pouco profissões que existiam vão deixar de existir. Hoje está aí inteligência artificial, fazendo muito mais coisas para a gente, facilitando a nossa vida. Por que com tanta facilidade parece que a gente não está desenvolvendo emocionalmente? Um questionamento. Porque hoje em dia, quanto mais tempo o aluno passa dentro de sala de aula, menos ele aprende. Já parou para pensar nisso? Né? Você como pai e mãe, se você tem a oportunidade de estar com seu filho mais perto, fique. Eu vejo pais e mães que colocam a criança num período integral dentro de uma escola. Cara, se eu trabalho o dia inteiro e não tenho condição de ficar com meu filho, ótimo. Ele estando ali na escola, eu sei que ele está mais protegido. Concordo. Está longe da rua, de drogas e tudo mais. Ok. Mas agora, se eu tenho um trabalho um pouco mais flexível, se eu consigo ter um tempo a mais com essa criança, por que não passar com ela? Ok? Fica a dica. Quantas vezes você ouviu um aluno perguntar? Agora eu com o professor, tá? Por que estou aprendendo isso? Onde vou usar isso na minha vida? E muitas vezes o professor fala, um dia você vai saber onde você vai usar. Quando ele dá essa resposta, ele não sabe o porquê que aquele aluno está aprendendo, o que ele está ensinando. Infelizmente, a todo professor é assim, não. Graças a Deus, a maioria que eu conheço tem um bom coração, tem vontade, está ali por outros motivos a não ser dinheiro. Mas também encontro com um outro tipo. Você que é professor, você sabe, não preciso ficar aqui falando isso. O ensino tradicional foca muito no conteúdo acadêmico e ignora temas essenciais como inteligência emocional, empreendedorismo, habilidade financeira e autoconhecimento. Eu fiz as anotações aqui, pessoal, e eu sei que eu falei bastante coisa, é que já vem vindo, mas só vou repassar para ver se eu não deixei nada para trás, ok? Estamos formando jovens que saem da escola sem saber lidar com as emoções, sem entender como gerir o dinheiro e sem habilidades para enfrentar desafios reais. O ensino ignora aspectos fundamentais da vida, deixando os alunos despreparados para o mundo real, ok? Então, como nós já falamos, muitas vezes nós ficamos presos dentro daquela apostila, presos dentro do que um sistema nos força a ter. Para você que é pai, o professor chega na sala de aula, ele tem semanário para fazer, ele tem que olhar para 30 alunos dar conta, de ver a evolução daquele aluno um por um. Ele tem que lidar muitas vezes com a falta de educação, ele tem que lidar com brigas, ele tem que lidar muitas vezes com barraco de pai e mãe indo na escola querendo bater em professor, já vi muito isso. Tá, o professor é santo, não é, tem uns que sai fora da casinha, que sai fora dessa curva, que é aquele que eu falo que não devia estar ali. Ok? Assim como também tem alunos que vêm e trazem conteúdos internos, que muitas vezes vê violência dentro de casa, presencia pai batendo na mãe, mãe batendo no pai, alcoolismo, drogas, enfim, coisas que muitas vezes aí você como marmanjo não viu na sua vida, e esses alunos já veem isso diariamente. E ali na escola, às vezes, é o único ponto que eles sentem um pouco de liberdade para se expor. Entende? Só que aí é num momento que não é o momento ideal. Porém, é um momento de acolher essa criança, de estar ouvindo, de estar encaminhando, de estar direcionando. Hoje, agora, a partir de 2019, virou lei ter psicólogo dentro da escola. Então, já ajuda a ter essa ponte um pouco mais perto para estar acolhendo. Então, assim, é um suporte, é um apoio melhor, né? Não é só o psicólogo, o assistente social também, que dá para dar esse suporte a mais para a escola. Tudo bem? Então, assim,
Quando uma criança questiona demais, muitas vezes é rotulada como rebelde ou desobediente. Isso mostra o quanto o sistema teme o pensamento crítico. Vou ler de novo essa parte. Quando uma criança questiona demais, muitas vezes é rotulada como rebelde ou desobediente. Lembra a frase? Não é respeito, é desobediente. Isso mostra o quanto o sistema teme o pensamento crítico. Entende, professor, professora? Às vezes aquela criança não está te afrontando. Como que está o seu trabalho com o seu ego, professor e professora? Como que está o seu trabalho com o autodesenvolvimento, com o seu autoconhecimento? Eu já vi poucos casos, mas eu vi muitos que tinha professoras que não conseguiam dar a aula de costa, virar para escrever com medo de ser atingido, ou então ou muito persecutória, que qualquer coisa que o aluno falasse, ela achava que era dela ou dele. Né? Não é só professora, tá? Já vi muitos professores assim. E a gente entende que em alguns casos, principalmente em cidades maiores, a coisa está feia. Olha o ponto que chegou, gente. Será que o ensino está realmente cumprindo o seu papel? Ou é só mais uma parte de um sistema maior? Né? Eu falo porque tem professor que está com medo, e com razão, porque se ele vira a costa, muitas vezes ele é golpeado dentro da sala de aula. Ele sofre algum tipo de agressão. Tá? Mas aqui, no caso, é para quem não está nessa fase, quem não está nesse momento, isso que eu estou falando agora. Você que apenas está achando que tudo que está falando é sobre você. Será que é o sistema que você está inserido dentro da escola, que muitas vezes força situações? Será que você está trabalhando o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento? Você está se permitindo ir numa terapia? Você está se permitindo, olha que interessante, não é nem ir para uma terapia, é fazer coisas diferentes do que é massacrado para ser feito na escola? Pensa com carinho. Tá? Pessoal, eu vi que esse vídeo está ficando um pouco longo, mas eu vou prosseguir. Tudo bem? Mais um ponto aqui, ó. A escola desestimula questionamentos e cria adultos que aceitam a realidade sem contestá-la. Isso é um sistema que não é só escola, é tudo. Ah, é assim, a vida tá assim. Ah, eu fui lá no médico, o cara é um grosseiro, me tratou super mal, mas é o que tem para hoje. Vai questionar seus direitos, cara, vai reclamar. Você entra no hospital, tem lá, é proibido, desacata funcionário público. Claro, ótimo, é uma lei que defende ele. Porque tem muita gente que vai lá e agride. Mas e você, como paciente que está indo lá e muitas vezes é agredido também? Vai questionar seus direitos, sabe? Escreve e-mail, denuncia, movimenta, sai da zona de conforto, dá trabalho denunciar. Nossa, muitas vezes não resolve nada, mas pelo menos você colocou para fora. Eu dei o exemplo aqui do médico, tá? Isso é em tudo na nossa vida. O papel dos professores, eles são vilões ou apenas peças do sistema? E aí que tá, hein? Um professor bem intencionado, tentando inovar, mas enfrentando as barreiras do sistema, né? Cara, eu vejo isso também diariamente. Isso é muito bom. Você vê o professor que você chega na sala de aula, vê ele estar com o aluno ali, tudo enfileirado, sentado, um olhando para a nuca do outro e tendo que olhar para o professor, falando muitas vezes sozinho, porque a mente da criança está em outro lugar. Você vê uma roda de conversa. Os índios, né, os nossos povos originários, fazer a roda de conselho é uma roda de conselho. Está um olhando para os olhos do outro, está um olhando a face do outro, tá em roda. Quando um círculo ali perfeito, qualquer ponto desse círculo no centro é a mesma distância. Não tem essa barreira de que o professor sabe mais e eu não sei nada. Todo mundo tem algo para ensinar, para compartilhar. Todo mundo tem algo para aprender. Olha que coisa linda, né? Todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. Quando a gente vai compartilhando conhecimento, ele só cresce.
Você não está dividindo, né? Cristo lá não dividiu o pão e os peixes, está ali. Ele compartilhou. Você divide, você fica comendo, você compartilha, você multiplica. Ok? Então, os professores não são os vilões dessa história. Muitos querem transformar o ensino, mas estão presos a regras rígidas, currículos engessados e falta de autonomia. O professor está fazendo algo inovador na escola, daqui a pouco chega o gestor, né, coordenador, todo mundo, a equipe ali, gestora, muitas vezes dá um corte na pessoa. Entende? Está saindo do sistema, o sistema não quer isso. E o sistema usa as pessoas que estão ao nosso redor para manipular. Uma loucura do filme lá, mas todas as pessoas no filme poderiam virar um agressor daquele que estava fora do sistema. Isso acontece dentro das nossas famílias. Começa você a pensar um pouquinho diferente da caixinha lá, família. Agora, caixinha família. Você vai ver se não viram contra você. Na hora. Entende? Na hora. Eu atendo adultos também. Quantos adultos a gente não vê que separou do marido, mas a família está engessada naquele sistema. Casou, um casamento é um só. Aí a pessoa apanha, a pessoa é agredida, a pessoa é roubada, né, dentro de casa. O marido domina o salário, domina isso, aquilo, manipula os filhos, papapá. E quando a pessoa resolve sair dessa caixinha, se libertar desse agressor, muitas vezes a família dela ou dele, né, da pessoa, eu estou falando aqui, daí comecei o exemplo como uma mulher, mas muitas vezes é um homem que passa por isso também. E quando ele ou ela resolve se libertar desse sistema, sair, a própria família vai contra. Você está fazendo besteira, você devia ficar com essa pessoa. Muitas vezes ainda fica acolhendo a pessoa, esse agressor ainda fica acolhendo. Enfim, se você já passou por isso, já vivenciou isso, você sabe do que eu estou falando. Se você falar para mim, não conheço ninguém que passou por isso, abre um pouquinho mais o olho e repara na própria família. Ok? O que acontece quando um professor tenta trazer algo diferente para a sala de aula? Muitas vezes é desestimulado pelos colegas ou pela própria coordenação. Não preciso nem falar, né, professor, professor. Isso é... Você passa isso na pele, você sente. Mas é só para deixar claro para quem não é professor ou professora e muitas vezes não entende o sistema quando está um pouco fora. Mas as melhores aulas que eu vejo, o brilho no olho das crianças e do professor, muitas vezes é quando ele sai da sala de aula. Muitas vezes é quando ele leva esse aluno, não precisa ir longe, não. Muitas vezes leva no jardim da escola, para mexer na terra, para aprender as ciências ali, na prática, para ver o que ele só vê no livro ou na tela, na vida real. E isso é possível. Não estão falando de inventar roda. Não estão falando de, sei lá, vestido de palhaço para ficar chamando a atenção do aluno. Não é isso. É fazer diferença com pequenas coisas, que é permitido ali dentro. Ok? Dá trabalho, dá. Você tirar o aluno da sala de aula, nossa, vira um inferno, sai do controle muitas vezes. Talvez o primeiro dia, segundo, ele não está acostumado com isso. Mas vai mandando filtro para esse aluno, vai combinando com ele, vai criando a ética junto. Ética não é uma coisa rígida. Ética é um conjunto de normas e regras que você combina com quem está ali na sala de aula. Com aquele grupo de pessoas que está passando por aquilo, dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade, dentro de um trabalho. É as pessoas que criam a ética delas. Você, como professor que está na frente, você pode criar um combinado com os alunos. Cara, e vamos discutir essa ética. Olha, o que eu estou colocando aqui, que o grupo concorda com isso? Você começa a gerar senso crítico nesses alunos. E se não concordar, ok, expõe o porquê que você não concorda. Expressa aí, aluno, aluna, para ver o porquê e vamos junto trabalhando.
Olha, você vai criando um ambiente onde você interage essa criança, né? E ela começa a se sentir pertencente àquele grupo. Tudo bem? Ah, por isso precisamos repensar não só a forma como ensinamos, mas também como apoiamos professores a serem agentes de mudança. O professor também, né, os professores também são vítimas do sistema e a mudança precisa acontecer em conjunto. Conjunto com a gestão, conjunto com o sistema, conjunto com todo o outro sistema que tem ao redor. Às vezes você vai numa escola, encontra gestor que está há 40 anos no ensino, com uma mente super aberta, com novidade, com interesse, com vontade de fazer a diferença. Cara, quando você encontra um gestor desse, dê a mão para o céu, abraça a causa, vai junto, faz. Tem outros gestores que estão lá ao mesmo tempo e aí vem com umas falas assim, no meu tempo era diferente. No meu tempo as crianças eram educadas, no meu tempo as crianças eram obedientes, elas sentavam a bunda lá, não falava nada. Será que é esse tipo de aluno que você quer ter? Que não pensa, que não critica, que não se expressa? Né? Continuando aqui. Como nós podemos quebrar esse ciclo? Crianças aprendendo através de jogos, debates, experiências reais. Né? Como eu falei, às vezes sair fora da sala de aula um pouco já faz total diferença. Mário Sérgio Cortella, né, filósofo, professor, tal, tem uma frase dele que é bem interessante. Ele fala assim: aluno gosta da escola, ele não gosta da sala de aula. Repara os alunos no intervalo, repara os alunos nos momentos livres. Ali eles estão felizes, estão correndo, estão tão leves, né? Repara na sala de educação física, muitas vezes. Muitas vezes você olha, você fala, nossa, aqui está um caos, é aluno para tudo quanto é lado, mas quando o professor é bom, quando a professora é boa, um comando que ele dá, os alunos... Uma vez eu lembro que eu fui levar meu menino num hospital que do lado tinha uma quadra de um ginásio do município da cidade e estava tendo aula de basquete. E aí nós fomos lá ver, porque tanto eu, ele e minha esposa, nós estávamos juntos, e levou. Aí você viu o professor, um tampinho assim, perto de uns caras marmanjo, grande, gigante, e o professor falava tal coisa e parecia que o cara não estava prestando atenção, estava arremessando a bola. Aí ele ia lá, falava com o outro também nessa mesma situação. Você fala, nossa, o cara não tem comando sobre essa turma. E a hora que ele acabou de passar os recados, um apito que ele dava, os caras faziam tudo o que ele tinha sugerido. Entende? Assim, então não é que o cara não está prestando atenção, ele só está prestando atenção de outra forma. Tem pessoas que são sinestésicas, a pessoa fica rabiscando enquanto você está falando, e não quer dizer que ela não está prestando atenção em você. É a forma dela entender o mundo, é tocando, fazendo algumas coisas, é pegando, rabiscando, desenhando. Tem outras pessoas que são auditivas, ela não está olhando para você, mas ela está prestando atenção, ela está te ouvindo. E tem outros que são mais visuais. Nós, como seres humanos, temos esses três pontos de sinestésico, auditivo e visual. Muitas vezes a gente usa dois e deixa um meio de lado. Eu, particularmente, sou mais visual e auditivo. Muitas vezes eu não estou escrevendo. E não é porque eu não estou escrevendo que eu não estou prestando atenção. A gente ir entendendo isso faz total diferença na nossa vida. Então, às vezes, voltando lá, às vezes você levar o aluno para fora da sala de aula, nossa, vai ser um perrengue as primeiras vezes, mas vai combinando com ele, vai criando a ética, vai criando esse conjunto. Daqui a pouco você vai ver essa criança mais leve, mais alegre, você mais leve, mais alegre, você simbolicamente saiu da caixinha, saiu da sua caixinha da sala de aula, ok? Experimenta, faz os testes, tá? E novamente, pessoal, antes de me xingar em qualquer comentário e tal, o que eu estou falando aqui não quer dizer que é o único ponto de vista, não quer dizer que eu estou certo. Tem mil e umas formas, só dando aqui algumas experiências do que eu convivo e do que talvez possamos estar fazendo juntos, ok? Mas é você que sabe da sua realidade, dos seus alunos, de como tá.
Mas talvez você olhar para esses alunos por um prisma diferente, por um ponto de vista diferente. Não é você mudar o aluno, mas é você mudar como você olha para o aluno, entendeu? A gente não muda, nós não mudamos o mundo, mas quando nós mudamos, o mundo ao redor muda. Deixa eu ver aqui mais algumas anotações. Se queremos quebrar essa matrix, precisamos de mudanças reais na educação. Para os pais, ensine seus filhos a questionar, a pensar por si mesmos. Complementem a educação formal com aprendizado sobre a vida, sobre emoções, sobre criatividade. Vídeos anteriores eu falo de 5 minutos, pelo menos, com seu filho de qualidade. Qualidade olhando nos olhos. Com interesse genuíno, porque a criança está falando. Não olhando para o celular, não prestando atenção em outras coisas. Cara, para 5 minutos. É 5 minutos. Vai mudar a vida dessa pessoa lá na frente. Para os professores, né? Busquem formas de inovar, mesmo dentro das limitações. Pequenos passos podem gerar grandes mudanças. Às vezes é ir no jardim da escola. Às vezes é só... Eu lembrei aqui de uma história. Opa, bati o pé aqui. Mas eu lembrei de uma história que o cara chega para a esposa dele e a esposa está preparando um peixe e ela corta o peixe, corta a cabeça, corta o corpo e corta o rabo e frita o peixe daquele jeito. E aí naquela noite ali ele pergunta para ela, falou, viu, por que você faz a receita desse jeito? Ela fala, minha mãe fazia assim. E por coincidência naquele dia a mãe foi jantar com eles, a sogra. E ele pergunta para a sogra, viu, por que a senhora faz o peixe desse jeito? Então eu corto desse jeito o peixe e frito ele dessa forma porque minha mãe fazia assim. E aí a curiosidade aumentou e liga para a avó, liga lá para a mãe da sogra. Mãe, por que a senhora fazia o peixe desse jeito? Né? Falando com a avó da moça aí desse casal. Ela falou, porque a minha frigideira era pequena e não cabia o peixe inteiro. Então eu tinha que cortar ele em três partes para caberem na frigideira. O que essa historinha tem para nos ensinar? Na época, essa senhora era o único recurso que ela tinha, era cortar o peixe em 3 partes. A filha dela já poderia ter uma panela maior, uma fritadeira maior, que não precisaria cortar. Mas ela nunca questionou, ela só viu e reproduziu o que a mãe dela fazia. E a filha, que é a neta dessa senhora, reproduz a mesma coisa sem se questionar. Será que a gente como pais, será que a gente como professores, será que a gente como educadores, será que a gente está pensando ou será que a gente está apenas repetindo padrões sem questionar? Talvez sua frigideira melhorou. Hoje você tem micro-ondas, você tem outras coisas, você tem outros recursos, tem air fry, você pode fazer diferente. Você pode ensinar de forma diferente. Você pode educar de forma diferente. É quebrar essas amarras que a faculdade nos coloca. Sabe, aí tem tudo engessadinho, você tem que fazer assim, assim, assado que dá certo. Se desse tanto certo, gente, o ensino estaria melhor. Entende? É lógico. Quanto mais tempo a criança passa, menos ela está aprendendo. Entendeu? A conta não está batendo, não está fechando. Mas você que está ouvindo esse vídeo, você que já se libertou dessas amarras, você pode fazer isso cada vez melhor. Se é o que você gosta mesmo de fazer, de estar lecionando, de estar ensinando, que se você que acredita na educação, né, porque está ali, é guerreiro, guerreira, e acredita num mundo melhor, você pode fazer diferente. Você pode, ninguém te prende. O que te prende são crenças limitantes que te mantêm dentro desses padrões, dentro das caixinhas. Ok? E para os alunos aqui, não aceite tudo como verdade absolutas. Pergunte, investigue, desenvolva sua própria visão do mundo. Vai lá, questiona o professor da faculdade. Muitas vezes ele não gosta, mas você não está questionando o ego dele. Você está questionando algo que ele está
Quem está reproduzindo. Eu lembro que eu criticava alguns professores, não criticava, eu perguntava, mas por que foi assim? Mas esse livro foi traduzido lá do alemão, foi traduzido, não sei. Não, é assim. Quer dizer, será que não pode a pessoa ter uma visão diferente? Ou quem traduziu escreveu uma palavra errada? Ou né, dentro assim da faculdade de psicologia, você tem várias correntes teóricas, várias vertentes teóricas. E eu lembro que na que eu me formei, tinha basicamente duas que eram as mais fortes. Ou você escolhia uma vertente psicanalítica, ou você escolhia uma vertente comportamental cognitiva. Né? E ainda dentro dessas vertentes, tem inúmeros outros pensadores dentro dessas vertentes. Eu lembro que eu questionei por que eu não tinha muita aula de psicologia analítica, que é de Jung. Professora, uma vez uma delas comentou assim, é porque nem para Freud o pessoal está muito preparado e Jung vai confundir demais a cabeça da pessoa. Cara, você está no nível universitário. Será que não está preparado? Ou será que não é o momento de você preparar a pessoa? Não, mas mesmo assim, é o que eu falo, está sempre engessado, está sempre enrijecido, está sempre travado. Eu falo isso para os professores que eu trabalho junto, às vezes quando converso, em reuniões e tal, eu falo, olha, adoro estudar, mas eu fui gostar mesmo de estudar depois que eu terminei a faculdade, porque eu saí desse sistema travado, fechado. Se eu pudesse, eu vivia estudando, é fantástico. Você aprende, abre a mente, amplia os seus horizontes. Só que muitas vezes, quando está dentro de um sistema de ensino, está ali fechado, está amarrado, está travado, é horrível, né? Então aqui, assim, ó, pessoal, para fechando, tá? Pequenas mudanças no dia a dia podem ajudar crianças e adolescentes e adultos a desenvolver autonomia intelectual. A verdadeira educação que liberta, aí o nome da série, Educação que Liberta. A educação deveria ser libertadora, mas em muitos casos ela aprisiona. Nossa missão é transformar esse cenário. Pessoal, se esse vídeo, que ficou um pouco longo, extenso, está tudo bem, fez sentido para você, ajude a compartilhar o canal, ajude a compartilhar esse vídeo com outros pais, com outros colegas profissionais, professores. A profissão de professor é uma das coisas mais lindas que existe no mundo. Dentro de alguns conceitos da constelação familiar, que eu não vou ficar falando aqui, tá? Mas Bert Hellinger, né, ele fala de três bases que seriam as ordens do amor. Três leis universais, né? A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do dar e do tomar. E essa lei do dar e tomar é o seguinte, se você está num relacionamento onde você se doa demais e recebe muito pouco, a tendência é que aquela pessoa que está te devendo, ela vai, igual uma gangorra, assim, chega uma hora que ela não consegue retribuir aquilo para você e ela espana, e ela vai embora. E aí você fala, nossa, dediquei a minha vida por causa daquela mulher, daquele homem sem vergonha, né? Foi embora e me deixou aqui na miséria, emocionalmente falando, né? Alguns levam o dinheiro também. Mas olha que interessante, nessa lei entre o dar e o tomar, Bert Hellinger vai falar que apenas alguns casos você não consegue retribuir. E quais são os casos que você não consegue equilibrar isso? Com os seus pais te deram a vida, e como que você equilibra isso? Como que você vai conseguir devolver a sua vida para os seus pais? Jamais. Mas você pode equilibrar isso seguindo sua vida adiante, fazendo algo de bom com a sua vida, seguindo a sua vida leve. Você honra seus pais e para os seus filhos, se você tiver, você passa a melhor parte do seu pai e da sua mãe. Se você não tem filho, vai seguir a sua vida e vai ser feliz. Você já está equilibrando, você já está honrando os seus pais. Outras pessoas que você não consegue equilibrar essa balança, e aí entra quem nós falamos muito hoje aqui, os professores.
O professor entrega tanto conteúdo para o aluno que jamais o aluno vai conseguir retribuir isso para o professor. Como ele retribui? Seguindo a sua vida em diante, fazendo algo de bom com o que ele aprendeu desse professor, passando esse conhecimento para frente. Ah, quer dizer que ele tem que ser professor? Não, mas igual eu falei, todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. Se você fala assim, eu estou com 60 anos, já não tem mais o que aprender, lembre-se que o cara mais sábio do mundo, lá, que foi considerado Sócrates, no templo de Delfos, a frase que ele disse, só sei que nada sei. Ou seja, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu desconheço. Isso não é ruim, isso é possibilitador. Te dá margem de você ampliar cada vez mais. Tudo bem, pessoal? E deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui para finalizar. Deixei aqui sim, ó, uma pergunta. Uma perguntinha aqui, final. Você já sentiu que a escola mais te limitou do que te preparou? Comente aqui abaixo. Nos vemos no próximo vídeo, tá? Convide as pessoas a participarem do canal, dá um joinha e dá um like, nos motiva aqui a estar trabalhando cada vez mais. Gratidão imensa, uma ótima semana para você. Onde você estiver, que esteja em paz. Até mais. Tchau, tchau.